Nas vezes anteriores aqui, eu procurei traçar, digamos, a emergência de um novo tipo de sociedade que nós já estamos vivendo, estamos atravessando, sob a ótica de, digamos, da contraposição entre o que é instituição e o que é organização. Então, eu não vou voltar sobre o que é instituição e organização, porque isso fiz da vez passada. Mas, em linha geral, instituições, a escola, a família, a religião, o próprio exército é uma instituição, tudo que é organização, que é a empresa, a corporação, bom, há organizações com outros fins, não, mas normalmente a empresa e a organização do que eu falo se caracteriza por um poder fazer, enquanto que a instituição tem a ver com saber, que é inculcado em cada um de nós. Isso é o que acontece com a família, com a religião, com a escola. E o que nós estamos assistindo é uma espécie de prevalência da dimensão organizativa, organizacional, portanto empresarial, sobre instituições tradicionais. E também uma espécie de abocanhamento, de absorção de funções institucionais pelas empresariais. No meio disso está a mídia. Foi esse mais ou menos a linha que eu desenvolvi até agora. Só que isso não acontece, isso não vem por acaso. Nós estamos vivendo também, estamos atravessando a hegemonia do capital financeiro. Um outro tipo de capital, diferente do capital produtivo. Capital financeiro, portanto, estamos sob a regência do capital financeiro, da cultura algorítmica, da cultura do número, a cultura dos algoritmos, se não necessariamente a cultura da letra, e do biopoder. É essa cultura algorítmica, essa hegemonia do capital financeiro e essa hegemonia, essa cultura algorítmica que eu estou chamando de mediatização e o biopoder, eu vou explicar o que é, isso dá margem para mim a hipótese de emergência de uma sociedade, um termo que eu inventei na fala que fiz na Compós, que assim diz por acaso, e eu acho que não é uma invenção tão arbitrária assim, de em vez de uma sociedade civil, uma sociedade incivil, não no sentido de mal educada, e civil no sentido de que é uma sociedade que não se rege mais pelos mesmos mecanismos que fizeram florescer a sociedade civil do século XIX até metade do século XX. Mas eu estou chamando de sociedade incivil, é uma sociedade onde vão desaparecendo, vão se evanescendo os laços representativos entre povo e Estado. Portanto, quando eu digo desaparecem os laços representativos entre povo e Estado, eu estou dizendo desaparece a política em sua forma parlamentar. A política em sua forma parlamentar é uma política de representação supostamente direta do povo pelo Estado. Em benefício de que desaparece essa forma parlamentar? Em benefício de formas tecnológicas, de formas mais abstratas de controle social. Ora, então aí se revela como inadequada uma noção como Negri e Hart chamaram de sociedade pós-civil. As pessoas aí botam pós em tudo, pós-industrial, pós-moderno, porque, na verdade, o que está em jogo, o que está sempre em jogo na sociedade civil é a questão da hegemonia. Ou seja, é o domínio por convencimento, é o domínio por cultura. Quer dizer, nenhum poder se sustenta em si mesmo na pura força. A força é um momento até pequeno do poder, sempre mantido na reserva por exército, por polícia. Mas o poder, efetivamente, ele é introjetado e ele é efetivo por convencimento, por persuasão. Nós acreditamos que ele deve ser poder, porque ele nos faz acreditar dessa maneira. Essa é a ideia de hegemonia. A hegemonia significa o domínio por consenso. Por consenso. Então, hegemonia não comporta um pós, não. Ela
Agora ela está, a lógica do poder, portanto, permanece a mesma, só que essa lógica do poder foi deslocada na mediatização, na sociedade mediatizada, para a esfera da tecnologia e para a esfera do mercado financeiro. O poder se deslocou. Então, essa mediatização, que é o objeto dessas palestras aqui, ela não vem de nenhuma biopolítica deliberada por parte do Estado. Não é deliberado. Não é também uma biopolítica deliberada por parte das organizações privadas. Não. Essa biopolítica é inerente a uma ecologia, um novo tipo de ecologia, que é uma ecologia eletrônica. Ou seja, é uma tecnologia, a tecnologia eletrônica, radicalmente diversa da tecnologia oitocentista dos motores mecânicos. A tecnologia é transformadora realmente de vidas, diretamente transformadora de vidas, e ela é também biotecnológica, em que o corpo humano vem sendo progressivamente replicado, duplicado, por próteses, sob medida de membros e de tecidos simples. Isso tem um lado, claro, altamente benéfico ao ser humano, quando se encara isso do ponto de vista da medicina, tem um outro lado. Então, vamos deter só um exemplo da impressão 3D. Essa impressão 3D, que já é usada na fabricação de pernas, de braços mecânicos, articulações de fêmur, ossos da face, né? Pedaços da traqueia. Para quê? Para substituir estruturas mais complexas. Aí são as perspectivas. Já há perspectiva de substituição de ovários, né? De rins, de fígado, de coração. Então, não se trata mais, quando estamos falando de mediatização, daquele velho tópico da superação midiático do texto impresso pela imagem. Era um tópico de 50 anos atrás, né, no estudo de comunicação. Eu diria que agora se trata de considerar a própria vida impressa. A vida impressa em terceira dimensão. A vida impressa em 3D. Ou seja, não está se imprimindo mais a letra ou passando isso para a imagem. Você está imprimindo o próprio corpo humano. Você diz, isso é o que? Isso é o futuro da medicina. A biotecnologia joga aí. Essa impressão de braços, pedaços de traqueia, eu sei que não estou trazendo de nenhum livro de ficção científica, é um jornal brasileiro e americano, já estou fazendo isso, a 3x2, isso é altamente esperançoso, de um lado. Então é a própria vida que está sendo impressa em 3D, em prótese. Portanto, é uma tecnologia, por um lado, promissora, porque é uma tecnologia restauradora em termos médicos, mas ela nos deixa ver a chegada de uma outra corporalidade, uma outra dimensão corporal, ou seja, em outro plano. E esse plano do corpo que emerge desse novo tipo de tecnologia, ele está visceralmente conectado a um novo tipo de gestão da vida dos indivíduos pelas forças transnacionais do mercado. E, implicitamente, esse corpo está conectado a uma política que você entende como dar forma à vida do povo. Veja só, essa expressão, dar forma à vida do povo, não é minha. É uma expressão do nazifascismo. Dar forma à vida do povo. Só que dar forma à vida do povo agora enquanto ambiência subjetiva, enquanto ambiência cultural. Quer dizer, conformar as massas do povo a uma ambiência cultural, subjetiva e cultural. Portanto, é uma coisa análoga a uma biopolítica que já foi anunciada no passado pelas primeiras ditaduras tecnológicas, que foram o nazismo
e o stalinismo. Vejam só, o que é que está implícito aí, portanto, agora? É um totalitarismo, mas um totalitarismo diferente das ditaduras clássicas. Porque a ditadura clássica, digamos, a ditadura stalinista, a ditadura nazista, a fascista italiana, ela tornava meio imprecisa a distinção entre Estado e sociedade, quando ela fazia de um partido, que é uma organização voluntária, mas é uma organização, um partido político, ela fazia de um partido que mandava, um partido hegemônico, a ponte para a interferência na esfera privada da cidadania. Vocês leem os livros, a história do nazismo, a história do fascismo, o nazifascismo se definiu o tempo inteiro por essa interferência na vida privada. Talvez fosse a primeira ditadura, o nazismo, a prometer diretamente, Hitler prometia diretamente, ele não só, a loucura dele, que agora está sabendo, saiu um livro, se drogava muito, toda a cúpula nazista se drogava, e agora está sabendo, acabou de sair um livro que a própria Wehrmacht, quer dizer, o poderoso exército alemão, funcionava na base de droga, até o famoso pervertim, que é uma coisa hoje, mas tomava os avanços. Aí se pergunta hoje se aquilo é estratégia militar ou é simplesmente todo mundo bolado, pirado, né? Então, mas se sabe que havia um plano. O Hitler empolgou falava diretamente às mulheres, que era uma técnica de propaganda, uma técnica que a publicidade sempre usou, e prometeu claramente às mulheres alemãs na campanha que nenhum ia ficar sem marido. Isso me parece uma bobagem hoje, mas isso é uma promessa séria na destruição depois da Primeira Guerra, das pessoas sem dinheiro, os homens querendo se descompromissar. Não tem isso não. Cada mulher alemã vai ter um marido, só uma promessa dessa já conquista. Hoje não, mas era importante para o feminino. Então, se tratava, portanto, essa biopolítica do nazismo, se tratava de garantir as qualidades raciais, se tratava de garantir a saúde hereditária do corpo popular. Isso que chama em alemão de Volkskörper. Volkskörper, o corpo do povo, o corpo popular. Enquanto hoje, o que a mídia faz, já com a mediatização, com a comunicação eletrônica, é garantir a captação da energia psíquica, né, do corpo direto em si mesmo, do afeto, é captar afeto, captar energia psíquica, através de que? Da atenção, é captação de atenção. Apelando para a diversão, para o entretenimento, apelando para a qualidade do gozo, do lazer, por parte das massas. Ora, e essas massas, portanto, são disponibilizados pelos dispositivos da nova ordem produtiva, essa ordem que chama de mediatização, hegemonia financeira, para o consumo. Disponibilizados para o consumo. Portanto, aí você diz, olha, nenhum Estado conseguiria, digamos, governar por meio de um puro regime de afetos, só de afetos. Porque o que compõe a lógica da representação clássica é basicamente a representação clássica, é ideia, é opinião. A política tradicional seria supostamente um embate de ideias, de opiniões, né? Portanto, não é o objetivo direto do Estado em sua forma parlamentar clássica. Ou seja, dominar pelo afeto. E afeto, no sentido amplo, pode ser amor e ódio. Né? Amor, ódio, sensação, emoção. Isso é o que eu estou chamando de regime de afetos. Mas a organização tecnológica, sim. Ela pode dominar por puro afeto, que é o que está fazendo. Então, enquanto o nazismo, por exemplo, tentava eliminar, digamos, o deficiente físico, eliminava, matava. Eu falo,
o nazismo alemão, que é o mais conspícuo, mas isso se deu em outros tipos de nazismo também. Eliminar o deficiente, ou então eliminar a alteridade étnica ou religiosa, os campos de concentração, o Holocausto, a morte dos judeus, e a morte de etnias que também que não são muito faladas, que não têm poder para ser falado na mídia, mas em termos quantitativos, e esse me toca particularmente, que descendo de ciganos também, foram 600 e tantos mil ciganos que foram mortos na Alemanha, porque a gente sabe disso. Matou mais de 600, em termos relativos, mais do que os judeus. A população cigana era, só na Alemanha, praticamente essa. Conseguiram escapar uns 50, 60 mil, mais 600 e tantos mil ciganos. Então, várias outras etnias foram mortas. Não matou negros, não havia na Alemanha. Pode ter ido um ou outro. Então, não se busca, portanto, eliminar, como no nazismo, a alteridade. É preciso dosar essas palavras, porque isso é nazista, é fascista. Sim, mas não é igual ao nazismo. Mas você busca alinhar esteticamente as diferenças a partir de paradigmas mercadológicos de aparência, a partir de paradigmas de conduta, de paradigmas de pensamento, busca um alinhamento desses comportamentos. Então, na mediatização, que é essa sociedade que eu estou definindo aqui, atravessada e definida por organizações de mídia, o que é que tem hegemonia? O que é que detém a hegemonia? É a organização produtiva. É a organização produtiva que detém a hegemonia. E se faz hegemônica por meio das finanças, por meio da financiarização. Não é o velho capital produtivo que extrai a força de trabalho e que, digamos, que está no meio da luta operária tradicional. Não, é a financiarização e das tecnologias de comunicação. Então, olha, nesse domínio dessa organização produtiva hoje, você esquece, oblitera, você apaga a distinção entre o público e o privado. Essa distinção vai progressivamente acabando. E você vai tentar despolitizar a vida social. Despolitizar a vida. O tópico do político corrupto, que é uma realidade, e nós sabemos que essa realidade é dolorosa, inclusive, para nós, aqui no Brasil, mas junto com ela, não é a política em si mesmo que é corrupta, é o político. E uma certa prática política dentro de um modo de gerir o Estado, de organizar o Estado. Fora da política não há solução. Não há solução fora da política. Mas junto com essa desmoralização da classe política, vem a desmoralização da política e aparece como possível salvador, dentro da mesma forma parlamentar, quem? O gerente, o bom gerente. É aquele cara que você acha que pode comprar um carro na mão dele, um carro usado, sem medo que o carro não vai dar defeito, né? É o bom vendedor de carro. Então, você não é político, logo é bom. Então, é uma organização produtiva que vai fazendo a cabeça. Então, uma expressão como Vale do Silício, o Silicon Valley americano, não é metáfora para esse tipo de organização. Mas por quê? Porque o Vale do Silício dos Estados Unidos é realmente um vale geograficamente é um vale californiano, que percorre uma linha enorme entre as montanhas de Santa Cruz a oeste, Califórnia, e a Cordilheira Hamilton, a leste, abriga cerca de 2 milhares de indústrias e de fundações de pesquisa dedicadas à mais alta tecnologia. Não é metáfora, é uma realidade de poder. É daí
do Vale do Silício, que vem a inovação mundial, que vem a inovação em matéria de tecnologia da informação, gerida por quem? Gerida pelo que se chama prioritariamente GAFA, ou GAFA, G-A-F-A, que é Google, Apple, Facebook, Amazon. Aí você acrescenta aí Microsoft, SpaceX, Tesla, a do carro elétrico e outras, e vai por aí, são 2.000 empresas aí. Então, se faz pertinente aí nessa história da mediatização e desse novo tipo de poder, o conceito de Foucault, o conceito Foucaultiano de biopoder. Biopoder, que nós podemos entender como um complexo de poderes disciplinares, ou então como uma antropotécnica, quer dizer, uma técnica antropológica, uma técnica antropotécnica de gerência das liberdades individuais, apoiada em dispositivos que estão destinados a produzir, a insuflar, a ampliar as liberdades e mesmo introduzir um a mais de liberdade, como está introduzido nisso aqui, no celular, em todos os dispositivos que gerem aí, por meio de um a mais de controle e de intervenção. Nunca fomos tão controlados e nunca sofremos tanta intervenção pessoal e corporal quanto por meio desse aparelho. Então, é isso propriamente o que eu particularmente, chamei, em mais de um dos meus livros, de bios virtual. Quer dizer, bios como esfera de existência, bios virtual, quer dizer, uma ambiência magneticamente ativa, que é eletrônica, uma recriação tecnoestética do ethos, da ambiência da atmosfera emocional, atravessando, que é capaz de mobilizar os humores, capaz de mobilizar os estados de espírito dos indivíduos, mas mobilizar para quê? Para reorganizar os nossos focos de interesse, reorganizar os nossos hábitos. Portanto, em função de um novo universo que é menos interiorizado em termos psíquicos, é menos para dentro e mais para fora. É um psiquismo mais relacionado ou conectado pelas redes técnicas. É mais um psiquismo de relação do que de vinculação interiorizada. Então, eu chamei em 2 livros, Antropológica do Espelho, As Estratégias Sensíveis, o último de epistemologia chama-se eu mesmo esqueci agora do último livro, biosmediático, senso comum, a epistemologia do senso comum. Biosmediático ou biosvirtual são expressões adequadas para um novo tipo de forma de vida. É essa forma de vida que eu estou colocando sobre a mediatização, que se caracteriza por uma realidade imaginarizada. O que é? É uma realidade feita de fluxos, uma realidade feita de dígitos. Eu não estou falando de ficção científica, nós estamos vivendo isso plenamente. Uma realidade de fluxos, de dígitos na cidade. Que, por esses dígitos, a cidade é rápida, real, mas eu levei 1h30 para chegar do Código Velho aqui hoje. Porque havia um protesto e tal, na porta do palácio, eu fiquei engarrafado nas laranjeiras. Depois engarrafado para tentar entrar aqui, parece que a perdição tinha inspirado. Mas, descrita por essa ordem, tudo é rápido. Você vai ao centro de controle, fica ali na Cidade Nova, cidade inteira é controlada e visualizada na imagem. Agora, se houver um acidente, manda alguém, a polícia, os guardas, tentarem chegar ao local do acidente, com boa vontade, se eles chegam.
Só se eles saírem atropelando os carros, porque a realidade da cidade aqui é outra, é bem outra. Ou seja, a cidade oferece em si mesmo uma resistência a essa ordem que é imaginarizada. Ela é perfeita ali nas telas. Né? Pode ser até que ele consiga chegar rapidamente, não tenha trânsito no lugar, mas na hora, esse acidente que ele vai verificar pode ter se dado num lugar em que o território está dominado por milícia, aí precisa de uma tropa de tiros. Vocês conhecem a realidade do Rio, eu não estou fantasiando. Né? Então, essa realidade imaginarizada, ela é feita de fluxos e feita de dígitos. Por isso eu falei de uma cultura algorítmica, cultura de algoritmos, que reinterpretam continuamente, dão uma reinterpretação com novos suportes tecnológicos as representações tradicionais do real. Então, veja só, o homem, cada um de nós interpretamos o tempo inteiro. O tempo inteiro interpretamos. Tem nada de substancialmente original em termos substanciais. Nada de radicalmente autêntico. O autêntico do passado foi uma interpretação de um passado anterior. O Tom Jobim gostava de dizer o seguinte, olha, eu virei autêntico mesmo, só o Jequitibá. Só o Jequitibá. O resto você reinterpreta, é cultura, é interpretação. Então nós estamos reinterpretando continuamente. Reinterpretar não é uma operação nova. Mas nós estamos reinterpretando agora com as representações tradicionais, com novíssimos suportes tecnológicos, com comunicação eletrônica. Isso muda tudo. Muda. É um BIOS, é uma nova forma de existência. E nesse BIOS, os velhos fenômenos da sociedade vão se tornando objeto de uma saturação conceitual que é afim a essa imaginariedade virtual. O que é que eu quero dizer com saturação conceitual? Que os conceitos, as ideias se saturam. As ideias e os conceitos têm prazo de validade, assim como cada um de nós tem prazo de validade biológica e existencial. Os conceitos envelhecem e nós não nos damos conta, a não ser quando vemos a morte deles no meio da instituição. Todos os conceitos, a política como conceito, a forma parlamentar como conceito, a família como conceito, o próprio indivíduo como centro autônomo, como conceito de individualidade autônoma. É por isso que essa individualidade que já se sente que não é mais autônoma assim, não precisa ser teórico, você sente, e ela é reforçada por esses aparelhos, essa individualidade é reforçada, dá uma ilusão de potência demais. Isso é o que se chama, esse reforço de individualidade, é o que a psicanálise chama de narcisismo. Né? Então, viver narcisicamente ou narcisistamente nas redes dá ao mesmo tempo um poder que é imaginário. Na vida real, quer dizer, você vive regido por uma realidade financeira, mas sua realidade em finanças não é igual à imagem que o poder diz que você tem.